Seguidores da RDK Comunicações, mais uma segunda-feira de resenha com Helena Bazege, o programa que entrevista as personalidades do esporte, pessoas muito especiais que muito fizeram e que ainda fazem por todo o esporte do Vale do Taquari. Nós estamos aqui com o apoio de Black Sistemas de Segurança, que apoia o nosso trabalho. Você não segue a gente ainda? Siga lá no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Dá o seu like lá que você estará prestigiando o nosso trabalho. Hoje o convidado é especialíssimo em todos os sentidos. Ele é meu conterrâneo lá de Canudos do Vale, uma prova que só desce gente boa daqueles morros. E ele é um esportista de muitos e muitos anos e também um empresário de sucesso que tem uma história parecida com a maioria dos empreendedores que fizeram o Lajeado ser o que é hoje. Ele saiu lá do interior, as famílias humildes, bastante filho, muitos irmãos, para fazer sucesso no mundo empresarial e também muito sucesso, muitas conquistas, uma trajetória riquíssima em eventos esportivos, no futebol especialmente. Paulinho Vettorello, muito obrigado por ter vindo, por ter tirado um momento da tua atribulada agenda para vir conversar conosco aqui na RDK. Obrigado, digo eu, né? Obrigado pelo convite, aos ouvintes da RDK. Me sinto feliz, né? Tirei um tempinho, já estava devendo isso mais tempo para você. Isso. Mas chega uma hora que tu tem que chegar e dizer assim, não, a gurizada tem que continuar, tem que tocar a empresa para frente, e tu tem que olhar um pouquinho para ti também, né? Fiz isso de coração porque a gente trabalha bastante, em cima dos trabalhos a gente tem que ter um pouquinho também de folga e tá respondendo, né, as perguntas a qual, né, o público gostaria de saber da história da gente, né? Eu sou um cara que venho lá como a gente fala, esses garotos de Pinheirinho, né? Dos morros, nós descemos dos morros, né, Paulinho? Daí os meus irmãos brincam muito. Lá em Pinheirinho é diferente, né? Lá em Pinheirinho é distrito de Canudos do Vale, né? Agora tudo tão bonito lá, muito diferente de quando a gente era criança, né, Paulo? Para quem pegava todo dia pezinho, né, ia na escola rural ainda de Canudos, né? Escola rural de Canudos, foi né? lá que a gente deu os primeiros beabá, né? Primeiros beabá, vamos para Canudos, a gente se formou na Princesa Isabel, até a quarta série, quer dizer. Depois tinha que descer a pé até Canudos, né? Não tinha ônibus naquelas épocas, né? Carro era... A gente até se assustava quando via um carro, né, Paulo? Meu Deus, corria para a estrada, né? A gente até brincava, né? Quando vinha um carro, nós corria para a estrada para ver, né? E aí a gente brincava muito com os funcionários da prefeitura, né? E que aquele tipo o preá, quando o preá via um barulho, ele corria para o mato. E nós, quando via um barulho, nós corria para a estrada para saber o que estava acontecendo. Mas é bonita essa história. Muito, umas histórias lindas, porque a maioria empreendeu e venceu. Então é uma coisa muito fantástica, é uma coisa muito bonita de contar. O Paulinho tem uma história riquíssima para contar, mas eu quero fazer um adendo aqui antes dele começar a contar, porque na sexta-feira teve o lançamento do Campeonato Municipal de Lajeado de 2025, Copa Lilafa, e olha o detalhe, passa Paulinho Vettorello. Ele é homenageado deste ano e eu queria, junto com o Paulinho aqui, louvar quem teve essa iniciativa, que foi a primeira no ano passado, o Jefinho, como presidente da Lilafa, de homenagear as pessoas em vida. E só a beleza daquela cerimônia e a emoção que isso trouxe lá na sexta-feira já justifica tudo. É muito lindo saber que o Paulinho vai entregar os troféus, que ele se sentiu homenageado. É bem isso, né, Paulinho? É bem isso, né? Sim, falando da história, né, continuando, né, o que nossos antepassados passaram, né? Teus avôs, meus avôs, mas vieram de longe, meus avôs vieram da Itália, né? Muitos vieram, né, naquelas épocas e subiram os morros, né?
E não foi diferente com nossos avós. Então, como é que começou a história do futebol? Lá em Pinheirinho, quando nós estávamos em Pinheirinho, quando todas as comunidades existiam ainda em Pinheirinho, Canudos do Vale, existia 4, 5 campos de futebol. Que louco. Era o Guarani de Pinheirinho. E quem conhece Pinheirinho sabe que é um cantinho, né? Era um cantinho, né? As pessoas que provavelmente vão assistir essa live, vão ouvir o que a gente está falando, vão ver que é uma realidade. Lá existia a Nova Esperança de Pinheirinho, tinha o Guarani de Pinheirinho, o Canarinho, o Expressinho. Então, existia bastante gente. Hoje, claro que nas épocas de 80, todo mundo começou a procurar áreas melhores para a sua própria vida, né? Até porque os pais tinham umas terrinhas pequenininhas, não tinha lugar para todos os filhos. Que naquela época eles eram obrigados, os nossos vós e os nossos avós precisavam ter filhos para trabalhar na roça. E depois se inverteu. Inverteu, e os pais também, e depois inverteu. Depois o que aconteceu? A roça era pequena, as terras eram pequenas e a quantidade de filhos era grande. E aí começou a demanda dos filhos, todo mundo procurar áreas melhores, lugares melhores, e começaram a sair nos anos 80, vindo para as grandes cidades, né? E foi o que aconteceu em muitas comunidades, não é só em Pinheirinho, Canudos, tudo que é comunidade que existe, aconteceu isso. E o Paulinho aprendeu a gostar do esporte nesses campinhos do isso Pinheirinho. Aí, através do pai, né? Nós brincávamos, porque a gente pegava todo domingo de manhã, quando tinha jogo lá no campo lá da terra do meu pai e do meu tio, nós tínhamos que levar as bebidas, né? Na época não existia geladeira, não existia nada, né? Tinha que fazer aquele buraco. Conta como é que eles gelavam as bebidas. Aí a gente tinha que fazer aqueles buracos que a gente fazia no chão, assim, atrás, aí pegava aquela areia suja, assim, da beira do rio lá. Gelada. Botava em cima, aí botava as folhas de banana em cima e botava aqueles sacos de batata que fazia, que a gente chamava, molhava bem para deixar em cima para conservar, né? E quando a gente vendia uma cerveja, coisa assim, que eu trabalhava atrás do balcão, a gente pegava e botava dentro do balde para limpar aquela terra, para abrir, para dar para as pessoas. Então essa era a nossa cerveja gelada, né? Então dali começou a história. Aí nos anos 80 a gente veio para cá, né? Aí o pai sempre diz assim, eu gostaria, claro, tu não tem condições, porque eu tive paralisia infantil na época, que não existia esse negócio de gotinhas, né, naquela época, né? O Paulinho é uma prova viva, né? 1 ano e 8 meses eu caminhava, já fazia, né, caminhava por tudo, e aí fui lá na minha tia, né, chegou na minha tia, ele sempre vinha para me pegar em cima do cavalo, me tiraram de cima, minha perninha estava, né, não respondia mais nada, eu tinha pegado a paralisia infantil, eles me trouxeram na época, eu me lembro, de cavalo até no hospital em Conventos, era... O hospital que hoje é uma... Acho que é uma clínica. Uma clínica de idosos. Ali era o hospital, era no Ruxa na época, né? Eles me deram uma injeção e daí disseram, olha, ele ganhou aquela febre da paralisia infantil e tal. E por isso que eu tenho hoje essa sequela, né? Mas tudo bem. Mas você teve sorte, né? Porque nem todo mundo escapava, né, Paulinho? Nem todo mundo conseguiu, né? Uns ganharam, ficaram totalmente enfermos, né? Então eu mais um monte de meus colegas na época ali, gurias e guri, tiveram esse problema, mas tranquilo, estamos tranquilos. Hoje, não te impediu, não me impediu de nada, de ser feliz. Muito ativo. Fazer o que eu gostava. Fazer o que tu gostava. Não me impediu. Daí disso eu vim para cá, nos anos 80. Comecei, primeiro eu só tive 2 empregos na vida. O primeiro emprego que eu tive foi trabalhar no supermercado do Brecha. Cheguei e vim para cá, o meu pai procurando da Júlio de Castilho para cima, entrava loja por loja, pedindo se tinha eles emprego. Iam junto, eles não deixavam a gente vir sozinho, né, Paulinho? Nunca, sempre ele entrava pedindo, tem meu filho que quer trabalhar e tal. E eu me lembro que o pai vinha subindo, e aí entrou no supermercado, justamente ia abrir, que estava começando a arrumar as prateleiras para abrir o supermercado no Dresch para inaugurar. Aí o pai diz, filho, pode vir segunda-feira começar aqui a trabalhar com esse tio aqui. Daí eu me lembro que esse tio se chamava Flávio Dresch, né? Então foi o primeiro emprego. Depois disso, trabalhei 2 anos e pouco, 76, 77 para 78. Aí naquela época o fumo estava em alta, né? O pai tinha 3 estufas de fumo. O pai voltou, que a gente era mandado, né? No 18 a gente era mandado. Nós tínhamos que obedecer. Tinha que voltar para Canudos do Vale, no Empirim, Canudos do Vale, ajudar a colher. Para ajudar a colher. Colher, fiquei 2 anos lá, terminei de me formar em Canudos do Vale. Daí a 8ª série na época, e aí um sábado de tarde eu vi um
Galaxy, o Randall, que a gente chama antigamente, e vindo a Pinheirinho, nós estávamos surtindo fumo, me lembro bem, na casa do pai, debaixo do pé de ameixa, veio o seu dono, a Johan e a esposa. Eu vi lá, porque eu conhecia ele no supermercado, na época, né? Dono da Costaneira, né? Conhecia eles lá no supermercado, ele sempre passava no meu caixa. Eu disse, o que o seu dono nós vem fazer aqui, a dona Ivone, né? Aí, eles foram te buscar em Pinheirinho, que lindo. Foram pegar em Pinheirinho, buscar para eu trabalhar no Anilro, né? Aí quando eles fizeram, tu vai trabalhar com o bar? Eu disse pro pai, era um sábado. Eu disse pro pai, não tem problema, segunda-feira eu tô lá. Se tiver lugar para botar onde eu possa dormir, eu tô lá, segunda-feira, realmente aconteceu. Segunda-feira eu estava lá trabalhando, já no Anilro. E aí fiquei 19 anos trabalhando na empresa. Nossa, que história. E foi meus dois empregos. Dali, resolvi abrir um negócio, empreender. Resolvi abrir uma empresa para mim própria, né? Que está até identificado aqui nela, a Gevale. E até hoje. E aí comecei em 80 e poucos no futebol, Helena. Foi curioso. Junto com a... Tu já tinha Brincando, empresa? Tu já tinha empresa ou tu ainda era funcionário? Ainda era funcionário. Brincando de ser goleiro do Dresch, na época do Sesc. E naquela época a gente ia sempre naquele paroquial lotado, porque o paroquial ali lá da igreja, tu tinha que ir às 6 horas, 6 e pouco, tu não achava lugar. Um lugarzinho para sentar. E tu disputava as competições do Sesc com o Dresch? Com o Dresch. E aí eu era o goleiro. Eu era o goleiro, né? E os caras... E eu pegava bem na época. E em cima disso as pessoas foram, né? Cada vez... Eu fui acreditando mais, fui gostando mais do esporte. Fui gostando. Sabe uma coisa? Eu não tenho condições de ser mais goleiro e tal, eu vou ser treinador. Ou vou tentar mandar, alguém tem que ser xingado na beira do campo. Eu dizia assim, ou no futebol de salão. Aí comecei no futebol de salão ali, ganhamos, logo em seguida, ganhei o campeonato do Sesc pelo Dresch, depois pelo Arioja, pelo futebol de salão e tal. E aí um dia o Hermel Dexheimer, sempre eram os construtores famosos naquela época, ele sempre vinha no balcão para eu atender eles. Aí o seu Hermel Dexheimer, o seu Guinter Prede, que é essa turma toda, o Freire, o tal de parente da Cabana, que todo mundo conhecia aqui na cidade, né? E com essa turma toda, com a turma dos coroas do americano, me convidaram, não, vou te convidar, tu vai ser treinador do Esporte Clube Americano. Aí eu me lembro bem que hoje, em memória, o seu Guinter Pedro disse, e o Enio Thomas, né, que são pessoas conhecidas. Referências. Conhecidíssimas na cidade. Aí eles disseram assim, eu nunca fui campeão amador, a gente participou do campeonato estadual de amadores e tal, eu nunca fui campeão municipal. Eu disse, quem sabe nós vamos ficar brincando, né? Como eu conhecia toda a gurizada, fiz um baita de uma equipe e nós fomos disputar o campeonato com o título com o Cruzeiro de Nova Santa Cruz. Nossa, que naquela época, os mais novos não sabem, mas os distritos não eram emancipados, o Campeonato de Lajada era uma glória, o Campeonato de Lajada era uma coisa muito grande. Começava de Boqueirão para baixo para tu classificar Boqueirão, Progresso, Santa Clara. Santa Clara. E jogar, cara, tu ganhou do Cruzeiro Nova Santa Cruz. E eles jogar em Nova Santa Cruz não era para qualquer um. Não, e aí tinha aquele Donato, Bertino, aqueles caras todos Beltinhas, era o time da sensação, né? Todos eles jogavam bem. Além de Santa Clara, até hoje tem a tradição de jogadores. O Aricolim sempre me falava do Larias, vai ver quando vai jogar com esses alemão lá. E eles não cansavam nunca. E aí, em cima disso, daí foi o primeiro. Eu cheguei na final, no dia da inauguração do Campo São Bento, final. Esporte Clube Americano e Cruzeiro de Santa Cruz. Gente, já está terminando os primeiros 15 minutos aqui desse nosso bate-papo maravilhoso com o Paulinho. E nem começamos a conversar. Nem começamos a conversar ainda. A gente já volta para o segundo tema.